política entre Brasil e Estados Unidos. Vale a pena a gente lembrar esse ponto específico aqui, pessoal, porque a acusação americana tem inclusive o PIX na mira, o nosso, diria até sagrado PIX nessa altura. Vamos para Brasília então entender exatamente o que está pegando com a nossa repórter Aline Beckett para saber como é que o Brasil, Aline, afinal de contas, pretende responder a isso. E o governo promete até responder ponto a ponto, item por item, sendo o mais específico possível. Vem aí mais um open bar de bravatas ou realmente uma retaliação necessária? A palavra é sua. Olá, bom dia, André, a você, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos acompanham. Exatamente, o Brasil responde hoje com esse documento formal a essa investigação que foi aberta pelo governo Trump em relação às práticas comerciais brasileiras, né? A expectativa é de que esse documento seja entregue hoje na Embaixada Brasileira em Washington. E aí essa investigação, eu destaco a vocês que ela chegou a começar no dia 15 de julho, quando o governo Trump chegou a acusar o Brasil sobre práticas desleais ali no comércio. Segundo os Estados Unidos, isso prejudicaria a economia americana. A gente tem o tarifaço que entrou em vigor de 50% em cima dos produtos brasileiros e hoje afeta grandes setores da economia brasileira, como, por exemplo, o setor de carne e também o café, que não conseguiram ser isentos aí desse tarifaço de 50%. Mas apesar de toda essa alegação do déficit na relação comercial, os Estados Unidos, na verdade, exporta mais para o Brasil do que importam do Brasil, tendo superávit de quase 400 bilhões de reais em 15 anos, isso segundo os dados, os cálculos do governo federal. Então, o governo federal segue enfatizando esse superávit comercial que os Estados Unidos têm com o Brasil e preparou, então, portanto, essa resposta. Para poder preparar essa resposta, o Itamaraty mobilizou muitos órgãos do governo federal. Oficialmente, o Brasil mantém, então, portanto, uma postura de negociação, dizendo que não sai dessa mesa de negociação, não vai desistir de negociar e se orgulha de cultivar amizades. Nos bastidores diplomáticos do Palácio do Itamaraty circula, então, entre os diplomatas que Trump não chegou ali a autorizar ainda nenhum sucessor, nenhum assessor, na verdade, melhor dizendo, a negociar diretamente essas tarifas e que a postura americana tem sido truculenta em relação à aplicação dessas tarifas e em relação também a essa investigação comercial contra o Brasil envolvendo o PIX, né? Mas eles têm uma base legal para isso, porque de acordo com a Lei de Comércio de 1974, os Estados Unidos têm a permissão de investigar práticas estrangeiras de outros países quando eles considerarem aí as práticas desleais e que possam afetar o comércio deles. Então, os pontos questionados estão o PIX, as tarifas que consideradas injustas, as medidas anticorrupção, a proteção da propriedade intelectual e também a comercialização de etanol brasileiro. Tudo isso será ali enfatizado nessa carta, nesse documento formal que será entregue hoje na Embaixada Brasileira em Washington. E aí, para concluir, se for comprovado, então, que o Brasil pode estar cometendo algum tipo de concorrência ali desleal, de ilegalidade com os Estados Unidos podem sim aplicar novas sanções ao Brasil, aumentar as tarifas, suspender benefícios comerciais ou aplicar outras retaliações de cunho comercial, de cunho político, econômico. Então a gente segue por aqui, André, acompanhando toda essa repercussão e a expectativa da entrega deste documento formal aos Estados Unidos e o que eles podem dar de devolutiva, de resposta agora a essa posição oficial Perfeito. Do Brasil. Aline Beckett sempre precisa, trazendo um panorama aqui, sempre completo, amplo. A gente agradece, bom trabalho por aí, em Brasília. Meus amigos, então a tal promessa de retaliação na mesma moeda, na mesma medida, pelo menos a nível retórico, é o que a gente está ouvindo, é o que está se ensaiando, mas veremos na prática, né, se realmente é o caso. Agora, já deu para perceber, o fato é o seguinte, que o cenário internacional está aquecido, está turbulento, para dizer o mínimo. O encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky hoje em Washington, a resposta brasileira sobre a investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos. Inclusive, hoje mesmo, pessoal, o presidente Lula recebeu um telefonema de Vladimir Putin, no qual ficou sabendo detalhes sobre a reunião do líder russo com o presidente Donald Trump no Alasca, sexta-feira passada. Agora, para falarmos sobre todas essas expectativas, eu proponho que a gente receba agora o professor de Relações Internacionais, pesquisador de Harvard, inclusive, o Vitélio Brustolin, que vai poder trazer aqui a visão sóbria, realmente, de todas essa tensão que está posta. Tudo bem, professor? Obrigado demais pela presença.
Vamos começar, por que não, sobre o último tema aqui, já pegando o embalo. Até que ponto você acha que essa reciprocidade, essa queda de braço comercial vai se dar na prática entre Brasil e Estados Unidos, sem o Brasil acabar se apequenando, mas ao mesmo tempo sem também ter um complexo de Napoleão que pode se provar autodestrutivo no médio e longo prazo? E aí? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Bom, reciprocidade é o que o Brasil gostaria, né, Marinho, mas não é o que se apresenta. Essa carta que vocês falaram há pouco, né, essa explicação tópico a tópico da relação comercial do Brasil com os Estados Unidos, inclusive falando sobre o PIX, sobre outras questões apontadas pelos Estados Unidos, é uma tentativa do Brasil de fazer um diálogo com os Estados Unidos sem que os chefes de Estado conversem. Então, a carta demonstra que ao longo de 15 anos, os últimos 15 anos, o Brasil teve um déficit com os Estados Unidos de 400 bilhões de dólares. Pelos dados dos Estados Unidos, né, os dados oficiais dos Estados Unidos, no último ano o déficit foi de 7 bilhões de dólares. Então, essa é uma tentativa de responder tópico a tópico das acusações de concorrência, de prática desleal do Brasil, a seção 301 da Lei de Comércio de 1974 dos Estados Unidos. Mas, como todos nós sabemos, os Estados Unidos têm concentrado essas decisões comerciais e tarifárias no presidente Trump. E, como todos nós sabemos, o presidente Trump e o presidente Lula nunca se falaram até o momento, Marinho. Complicado, mas é um momento realmente de ter a maior frieza e racionalidade possível no meio de tantas emoções afloradas, né? Será que é pedir muito? Vamos tentar entender. Próxima pergunta aqui da bancada que está ansiosa para engajar com o professor Vitélio Brustolin. Vamos com Gesualdo Júnior, por que não Gesualdo Júnior com a palavra? Vamos lá. Professor, muito bom dia. Professor, dentro de tudo isso que o senhor tem visto, essas conversações por carta, que não são olho no olho, essas mensagens cifradas, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, ontem mesmo o presidente Lula dizendo que ele planta uvas, planta alimentos e não planta ódio, essa entrevista do Alexandre de Moraes para o Washington Post, esses ingredientes colocados na mesa, eles tendem a aumentar a tensão dos Estados Unidos contra o Brasil, podendo inclusive sobreviver novas sanções, ou a tendência de se amainar as coisas? Bom dia, Gesualdo. A tendência é de acirramento. Esse é o pior momento das relações entre Estados Unidos e Brasil, pelo menos desde 1965, desde 1964, na verdade, com o golpe militar. Houve 2 momentos na história antes disso em que o Brasil não reconheceu governos dos Estados Unidos, mas isso foi na época do Império. Então, os 2 países têm aí 201 anos de relações desde a independência do Brasil, em 1824. Então, tirando aqueles momentos da época do Império, em que não houve reconhecimento do governo de lá, esse é o pior momento nas relações. Nós estamos visualizando sanções, a Lei Magnitsky, por exemplo, em nenhum país em que ela foi aplicada a juízes, né? Então, Venezuela, Rússia, Hong Kong, o território autônomo da China, Nicarágua, em nenhum desses locais foi aplicada apenas a um juiz. Sempre foi aplicada a diversos membros, inclusive da Suprema Corte dos países que foram sancionados, e possivelmente isso acontecerá no Brasil também. Existe também revogação de vistos, inclusive de servidores de segundo escalão, como no caso do Ministério da Saúde brasileiro, por causa do programa Mais Médicos. Existe, inclusive, uma possibilidade ainda remota, mas se encaminha para isso, porque os Estados Unidos nem têm um embaixador no Brasil, tem apenas um diretor de negócios estrangeiros. Existe a possibilidade até de rompimento de relações diplomáticas, seria o pior ponto nas relações entre os 2 países. Isso não está fora do radar, Gesualdo. E a gente também tem que repercutir aqui também, né, na seara, no tabuleiro geopolítico, um pouco mais perto da nossa vizinhança, o que aconteceu na Bolívia ontem, aparentemente o fim de uma era, né, pessoal? Eleições presidenciais foram para o segundo turno sem a esquerda, algo que era inimaginável até pouco tempo atrás. A disputa vai ficar, né, Vitélio, entre o senador centrista Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, e o ex-presidente conservador Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Alianza Libre. E esse é um indicativo, por acaso, do avanço da direita na América Latina, ou é um fenômeno muito particular
na Bolívia e a instabilidade que ela vem lidando nos últimos tempos, hein? Olha, Marinho, ainda não dá para falar de toda a América Latina. Na Bolívia, com certeza, é um fato atípico, né? Porque o movimento ao socialismo, o MAS, né, do Evo Morales, que chegou ao poder em 2005, em 2006, vocês devem lembrar que estatizou ativos petrolíferos, inclusive instalações da Petrobras na Venezuela, depois foi paga uma indenização para a Petrobras por conta disso. Esse movimento se mantinha no poder desde 2005. Teve uma interrupção ali em 2019, 2020, mas apenas por uma exigência do exército venezuelano, porque eles não concordavam com a eleição do Morales. Segundo eles, ele tinha descumprido a Constituição e tinha fraudado as eleições. Agora, certamente é um fato novo na Venezuela, olha, já confundindo, na Bolívia, porque o país vinha nessa toada de estatizar os ativos. E o que acontece hoje? Eles estão sem recursos, né? Então, dessa estatização que aconteceu, os investimentos foram mal feitos, abriram muitas estatais que não dão lucro, que não conseguem nem privatizar, porque acreditam que o mercado não as compraria. Acabaram esvaziando as reservas do país porque faltou divisas, então tinha 15 bilhões de dólares em reservas que foram utilizados. Utilizaram o dinheiro da Previdência, ou seja, o dinheiro dos aposentados foi utilizado para pagar despesas correntes, e o país ainda por cima tá produzindo menos gás natural agora do que produzia antes. Então, nós percebemos que não foi bem investido o dinheiro ao longo dessas décadas de governo do MAS. O colapso no modelo de gás natural também se deve pela desconfiança de investidores estrangeiros. Então, os candidatos que agora concorrem ao segundo turno, vai ser dia 19 de outubro, dizem que gostariam que a Petrobras voltasse a investir, a perfurar poços na Bolívia, que a Petrobras conhece o país, mas do lado da Petrobras existe a desconfiança, porque já perdeu ativos uma vez, teve que ser indenizada e não quer colocar dinheiro, investimentos lá. A Petrobras é uma empresa com ações na Bolsa, embora a maior parte seja do governo brasileiro, não quer colocar dinheiro num país que corre o risco de novamente retirar os ativos brasileiros, Maíra. Professor Vitélio Bustorini, sempre agregando muito aqui, baita reflexão. A gente volta com você ao longo da semana. A sua serenidade é necessária nesses momentos todos de tensão. A gente agradece tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Boa semana.